Alma em Pânico é um filme de 1952, dirigido por Otto Preminger, estrelado por Albert Mitchum, Gene Simmons, Mona Freeman e Herbert Marshall. O motorista de ambulância Frank Jessup é pego nas armações da sensual, porém perigosa, Diane Tremaine. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 263 na lista. A gente tem mais um filme do Preminger aí, mais um filme do Robert Mitchum, da Gene Simmons, se eu não me engano é o terceiro filme com ela já. Eu gosto bastante dela, inclusive. E a sinopse, obviamente, não diz nada, né? É o resumo do resumo do resumo. Mas a história do filme começa com o Frank sendo chamado ali, né? Na verdade é a ambulância, né? Sendo chamada e um médico e tal, pra ver uma mulher que tava passando mal. Ela diz que alguém tentou asfixiar ela e ela tá passando mal. E o Frank é uma das pessoas que vai, né? No chamado ali atender. E aí nesse momento ele conhece a Diane, que é enteada da vítima, né? A vítima é madrasta dela, casou com o pai dela. E desde esse primeiro momento eles já têm ali uma coisa e a Diane fica encantada com ele, ao ponto que ele vai embora, né? Acabou o chamado, ele vai embora e ela vai atrás, ela pega o carro dela e vai atrás. Segue a ambulância, vê ele saindo do hospital e tal, e fica seguindo ele, pra forçar um encontro ali com ele. E ela começa a dar em cima dele, querer marcar alguma coisa, um encontro com ele e tal. Ele até tem uma namorada, mas ele fica o tempo todo falando como ele não tem exclusividade com ela e tal. O relacionamento deles não é tão definido assim. E eles acabam se envolvendo, ela acaba arranjando um emprego pra ele na casa. Então ele vira motorista da casa. E ela sempre querendo mais com ele. Ele tem um sonho de abrir uma oficina mecânica e ela fica falando que vai ajudar e tal, tentando convencer e tudo mais. E, bom, parando pra pensar, esse é um vídeo que eu preciso de spoilers, porque eu diria que o assunto do filme já é um grande spoiler, o assunto de verdade do filme já é um grande spoiler, né? Então esse vídeo aqui vai ficar cheio de spoilers. Então, até aqui deu pra segurar, mas se você chegou até aqui, eu sei que tá cedo no vídeo ainda, mas esse vídeo vai ter spoilers. Então, se você não viu o filme ainda, como de costume, vou adiantar que eu achei esse filme maravilhoso. Eu amei o filme. Então já fica aí essa informação, recomendo bastante. Se você não viu ainda, vai ver de repente. O YouTube vai deixar salvo aqui o ponto que você parou nesse vídeo. Se você não viu ainda, de repente vai ver e volta aqui depois, porque eu amei o filme. Mas bom, voltando então à história, vamos para os spoilers. A ideia é que a Diane, ela odeia a madrasta e ela tá decidida a tentar matar a madrasta. Ela tenta disfarçar, mas o Frank percebe que ela tem essa vontade. E enfim, fica essa coisa meio... Ele fica desconfiado dela, né, o tempo todo. O tanto que ela não gosta da madrasta, como ela parece muito preparada pra fazer alguma coisa perigosa. E o que acontece? Uma hora em que meio que ninguém tá em casa, a Diane tá, mas mais ninguém tá em casa. A madrasta pega o carro pra sair e o carro tá, sei lá, mexeram no carro de um jeito que ela tenta ir pra frente, na verdade ela vai pra trás e eles moram no alto de uma colina. Então o carro despenca a colina abaixo e ela morre. O problema é que logo antes dela dar a partida no carro, o pai da Diane apareceu pedindo carona. E com isso o pai estava junto no carro. Então morrem ambos, tanto a madrasta quanto o pai. Só que a Diane amava o pai, ela era louca pelo pai, né? Todo o plano era só pra matar a madrasta. Inclusive ela dizia o tempo todo que a madrasta acabou com a vida do pai dela, porque o pai dela era escritor, mas desde que ele casou com ela, ele nunca mais escreveu nada na vida, porque ele perdeu, sei lá, a vontade de viver depois que tá com ela, né? Então, parte do raciocínio da cabeça dela pra matar a madrasta também era meio que salvar o pai, mas aí acabou que o pai morreu junto. E aí, bom, eles acabam indo a julgamento, e aí eu digo eles porque, na verdade, o cara, como eu falei antes, ele queria montar uma oficina mecânica, né? Então, acreditam muito que ele estava envolvido, porque se uma coisa foi mexida no carro, ele é o cara que entende de carro. Então, que provavelmente eles estavam planejando algo juntos. Encontraram a mala dela para ir embora no quarto dele. Então, né, toda a coisa que construíram ali, que a promotoria construiu do caso, toda envolve o fato de que tanto ela quanto ele estariam juntos no crime, sendo que ele, na verdade, não sabia de nada. A gente assistindo o filme sabe que ele não estava envolvido e que ele desconfiava que ela pudesse fazer alguma bobagem, mas assim, ele não tinha qualquer envolvimento nisso. E bom, e é isso. E aí vira uma grande sequência de tribunal aí com eles tentando... com o advogado tentando
inocentar eles, a promotoria tentando acusar, a gente sabendo que ela é culpada e ele não, mas eles estão meio que sendo julgados juntos, então seja lá qual for o veredito que vai sair, provavelmente vai sair pros dois juntos. Fica esse grande dilema. E pelo menos a princípio eu acho que eu posso parar por aqui. Se eu precisar falar mais do filme em algum momento, eu comento. As informações que a internet me conta sobre esse filme são bem curiosas, porque primeiro, o Howard Hughes, que era o dono da RKO, a produtora do filme, contratou o Otto Preminger para fazer esse filme, especificamente com o propósito de torturar a Gene Simmons, porque ela não pretendia renovar o contrato dela com a RKO. E eu não consigo entender o tamanho dessa birra, do tipo, eu vou gastar uma fortuna, porque fazer filme obviamente não é barato, eu vou gastar uma fortuna, inclusive pagar a atriz, porque tenho certeza que ela foi paga o cachê dela, ou bom, de repente se ela era contratada, ela recebia fixo, né? Mas assim, que seja, vou gastar um dinheiro com o filme, porque certamente o filme custou caro, para fazer um filme só para encher o saco de uma atriz. Um filme que, se eu fiz só com esse propósito, de repente ele vai ser lançado e nem vai dar dinheiro, porque não importa. Importa é que eu enchi o saco dela, porque ela não quer renovar o contrato. Eu fazer um filme pra torturar ela, vai fazer ela querer menos ainda, né, renovar o contrato. Se fosse, tipo, fez um filme pra ela ser ótima e ela ser paparicada no filme pra que ela quisesse renovar o contrato, faria mais sentido. Mas não, é tipo, já que ela não vai renovar, vamos acabar com ela e, sei lá, bizarríssimo. Aparentemente, o Robert Mitchum também não se relacionou bem com o Preminger no set, e então acabou sendo geral, apesar do foco inicial ter sido a Gene Simmons, mas parece que com o Robert Mitchum também não deu muito certo, não foram muito boas as coisas. O filme foi feito com um orçamento de menos de 1 milhão, como eu falei antes, muito dinheiro ainda assim, a internet não me diz quanto, só diz menos de 1 milhão, porque 1 milhão era meio que o orçamento padrão de filmes de Hollywood nessa época. A grande maioria dos filmes eram feitos com 1 milhão, se o filme era uma super produção era feito com mais, filme B era feito com menos. Esse filme só me diz que foi feito com menos, mas um fato interessante é que diz que o filme foi filmado em apenas 18 dias. Já era ali, ele já foi... Não foi uma coisa que aconteceu diferente do previsto, né? Ele já foi montado ali para ser filmado em 18 dias, que é bem pouco tempo. Mas aparentemente o diretor de fotografia do filme tinha essa fama de filmar muito rápido mesmo. Uma coisa que eu vejo todo mundo falando sobre isso é que tem uma cena no começo do filme, é bem no comecinho, é bem nessa primeira visita que o Frank faz na casa quando ele vai com a ambulância atender a madrasta. Que a personagem da Gene Simmons, né, a Diane, ela começa a chorar e ela fica meio assim, desesperada, e aí ele dá um tapa na cara dela pra ela parar. E eu encontro todo mundo falando sobre o fato de que o Preminger ficava reclamando da reação dela e toda hora mandava fazer a cena de novo, a cena do tapa na cara, até que numa das vezes em que o Preminger disse de novo, o Robert Mitchum virou, chegou na frente da cara do Preminger e falou de novo e deu um tapa na cara do Preminger, com força. Aparentemente o diretor saiu do set, ameaçou, exigiu que demitissem o Robert Mitchum, mas obviamente ele não foi demitido, ficou por isso mesmo e... Enfim, eu acho engraçado tudo isso, porque a cena resultante, a cena que tá no filme, não é nem bem uma cena de tapa. É uma cena em que a gente só vê, tipo, a mão dele tá meio aqui e sai, sabe? A gente não tem uma cena de tapa, por mais falso que fosse. E isso faz eu pensar que não parece pra mim que tava tão ruim assim ficar refazendo a cena, porque não é como se estivessem dando trocentos tapas na cara dela. Não parece. Será que a reação dela depois foi tão boa que preferiram ficar com a reação boa, mas o tapa ruim? Porque o tapa que ficou é péssimo. É péssimo. A impressão que eu tenho é que ele tá com a mão aqui, parado, e ele tira assim, e isso foi o tapa. Não tem nem aquelas na frente, né, meio longe assim, mas com a câmera pra aparecer e tal, que a gente tá acostumado a ver. Não tem nada disso, sinceramente. O tapa que ficou é horrível. A reação dela, de repente, é a reação que preferiram, sei lá. Mas eu acho muito engraçado a ideia de que ficou mandando fazer de novo. De propósito, eu entendo, porque afinal de contas ele foi contratado pra torturar ela. Então ele ficou mandando fazer de novo. Só de sacanagem, mesmo estando bom. Mas aí a cena que ficou no final é uma dessas? Não parece que tava tão ruim assim. Enfim, é uma coisa da minha cabeça, mas me incomodou. Me incomodou esse resultado com essa história. Parece pra mim que o resultado que tá no filme não bate com a história. Eu não tô dizendo que a história é mentira. Eu vejo todo lugar contando isso.
pode ser que seja verdade. Tudo indica que seja verdade, mas assim, o resultado pra mim não parece condizer com essa história. A crítica da época não gostou do filme, eu vi que reclamaram muito dizendo que o filme é meio, sei lá, baboseira freudiana e coisas assim, mas anos depois aí, né, em retrospecto, o filme acabou sendo muito elogiado. E eu não encontrei informações sobre o público, de repente o livro vai falar alguma coisa, porque a internet não me disse como é que o filme foi recebido pelo público. Então vamos dar uma olhada aqui pra ver o que o livro diz. O primeiro parágrafo do livro tá mal escrito de um jeito que eu quero acreditar que pode ser um problema da tradução, mas vou comentar porque eu sei que tem gente aí que tem o livro também, e imagino que deve ter visto esse filme também, mas caso não tenha visto, porque o primeiro parágrafo compara esse filme com Fuga do Passado, que é outro filme estrelado pelo Robert Mitchum. E aí fala que ele aqui, temos Robert Mitchum em um papel semelhante de detetive particular que descobre as maquinações da mulher que ama, mas não consegue escapar delas. E essa frase tá descrevendo Fuga do Passado, né, onde ele é o detetive e tal. Aqui, ele é um motorista, ele é motorista. Porque ele primeiro é motorista de ambulância e depois vira motorista da família. Então é isso que ele é o filme inteiro, ele é apenas motorista. Mas eu acho que tá só mal escrito e tá descrevendo que ele tem aqui um papel semelhante ao daquele detetive que faz isso e tal. Porque realmente, em alguns pontos, o papel é semelhante. Eu entendo que os dilemas do personagem são mais ou menos semelhantes. Apesar de, sinceramente, eu acho que muito pouco. Eu acho que é muito raso. É uma semelhança muito rasa. Mas eu concordo que talvez tenha alguma. Eu acho que o livro faz muitas interpretações erradas em relação ao filme, porque eles ficam aqui um tempo falando como se o Frank fosse muito tomado pelo fato de que a Diane é rica. E ao mesmo tempo que, sim, ela tenta convencer ele usando os argumentos de que ela vai ajudar a conseguir dinheiro pra abrir a oficina dele e tal, mas aqui fala como se é tipo a vida de luxo, sabe? Ele vai ficando encantado pela vida de luxo, acaba terminando com a noiva pra viver essa vida de luxo com a outra. E não é isso que acontece no filme, sabe? Em nenhum momento é isso, muito pelo contrário. Eu acho que ele sempre faz questão de se manter muito isolado no cantinho dele, quando ele vai morar na mansão. Ele tem um quartinho dele lá, do trabalho dele como motorista, e eu acho que ele se mantém muito isolado, não querendo deixar a Diane sugar ele tanto assim, como ela gostaria. Então eu acho que tá meio equivocado isso aqui no livro. O livro também fala que ela envolve ele num plano pra matar a madrasta, e aí entra naquela coisa que eu falei que na verdade ele não participa. Ela aprende, a gente não vê essa cena, mas quando ela tá no tribunal, ela diz que ela aprendeu o jeito de mexer no carro com ele. Mas essa cena não aparece, a gente só fica sabendo que isso aconteceu. Mas assim, ela fez uma pergunta pra ele e ele respondeu, sei lá, me explica essa peça, vamos dizer. E ele explicou a peça. Eu não sei se dá pra dizer que ela envolveu ele no plano. No final das contas, ele acabou sendo culpado, sim. Mas eu também acho que o jeito como tá formulado e comparações com Fuga do Passado, por exemplo, que a mulher convence ele a fazer coisas, sabe? Aqui ela não convenceu ele a fazer nada. Muito pelo contrário, ele fica o tempo todo contra ela. No momento em que ela mata a madrasta, ele já não concorda com mais nada. Então eu acho que o texto do livro faz os personagens, esse e o de Fuga do Passado, serem muito mais parecidos do que eles são na vida real, nos filmes de verdade. Realmente, o texto, eu não tô conseguindo avançar no texto do livro porque tem muitas informações muito erradas. E aí tem um ponto que diz que o plano de assassinato dá certo, porém apenas ao custo adicional da vida do pai da Diane. Ela, no entanto, não sente um pingo de culpa e nada a faz desistir dos seus objetivos. Não é verdade. Logo que ela é presa, ela é primeiro internada numa coisa psiquiátrica, porque ela tá muito desesperada e ela fica o tempo todo querendo confessar o que ela fez, porque não era pro pai dela ter morrido, porque ela tá desesperada porque o pai morreu. Ela se sente muito culpada. Ela não se sente culpada por matar a madrasta, porque era o plano, mas ela se sente muito culpada pela morte do pai. Pelo menos durante um período razoável do filme. Eu concordo quando chega lá pro final do filme, ela meio que não toca no assunto mais. Mas assim, logo depois que a coisa acontece, tem cenas mostrando ela se sentindo bem culpada. Ela também se diz se sentir muito culpada pelo cara ter sido acusado, porque ela não queria que ele fosse acusado. E no final, o advogado quer tentar inocentar ela, ele só convence ela a dizer que é inocente, porque ele diz que se ela for considerada culpada, ele vai junto. Só que ela quer se declarar culpada, mas ela quer se declarar culpada sozinha. E o advogado convence ela de que isso não vai colar, que se ela se declarar culpada, ele vai também. Então sim, ela se sente bastante culpada no filme. Não faz sentido essa frase. O livro ainda diz mais um ponto errado, mas referente à mesma coisa, que fala que no final, a consciência do Frank finalmente pesa e ele resolve tentar voltar para a vida que ele estava antes. Mas não, enquanto ele tá
no tribunal, ele vai aceitando as coisas, sabe? Porque, afinal de contas, ele quer sair dali inocente, porque ele é inocente de verdade. Então, ele meio que vai aceitando o que o advogado quer. E, sinceramente, ele precisa de convencimento várias vezes, porque o advogado arma todo um esquema ali pra eles ficarem juntos, pra mostrar eles como amorzinhos e românticos e tudo mais, como sendo uma coisa pra convencer o júri a inocentar eles. Mas desde o começo ele não quer isso, porque ele não quer ficar com ela. Desde o momento, no instante em que ele sabe que ela matou a madrasta, ele já não quer mais ficar com ela. Não faz sentido dizer que aí no final a consciência dele pesa. Isso aí é ridículo, não tem nenhum sentido. Curiosamente, o livro não toca no assunto da tortura, do tapa na cara. Eu encontro todo lugar falando sobre isso, o livro não toca nesse assunto em momento algum. Eu achei engraçado. Mas tá, vamos lá. Eu nunca tinha ouvido falar nesse filme. Nunca. Na minha vida, nunca tinha ouvido falar nesse filme. Eu cheguei nele assim, zero expectativa, não fazia ideia do que esperar. A gente já viu aqui Laura, do Preminger, que foi um filme que eu gostei, então eu pensava, o diretor é bom, né? Expectativa boa pelo diretor. Sinceramente, antes do filme começar, eu não lembrava da Jean Simmons. Pelo nome, eu não lembrava. Eu não lembrava dela. A gente já viu 2 filmes com ela que foram Grandes Esperanças, que ela faz a menina lá por quem o Pip se apaixona no começo, quando ele é criança ainda, e bom, depois também e tal. É ela que faz. E o outro papel dela que a gente viu aqui foi no Narciso Negro, que ela faz uma indiana, na verdade, mas que não tem nem fala, que apesar do brown face ali, eu acho que até que tá bem no papel, mas também é um papel pequeno, relativamente falando, assim. Ela aparece um tanto no filme, mas ela também não tem importância tão grande. E eu já tinha gostado dela em ambos, assim, mas eu não tava associando o nome à pessoa antes de ver o filme, antes do filme começar. Quando o filme começou, que eu olhei pra cara dela e falei, pera, coisa dessa menina. E aí que eu me liguei quem era. Mas assim, então tudo isso pra dizer que eu cheguei no filme com uma expectativa não baixa, mas também bem neutra, né? Não sabia o que pensar. A nota dele no Letterboxd é 3,7. Não que eu super me importe com isso, mas como eu tô usando a lista por lá, é uma informação tão na minha cara, assim, que eu acabo sempre vendo a nota que tem. E 3,7, pra esses filmes considerados grandes clássicos, não é das notas mais altas, não. Geralmente é de 4 pra cima. 3,9 pelo menos, mas 4 pra cima, assim, a grande maioria desses filmes que a gente tem visto aqui da lista, né? Então desse era mais pra baixo, assim. Mas assim, eu amei o filme, eu achei maravilhoso. Eu vi que as pessoas reclamaram, a crítica reclamou muito do... Eu falei antes, né, falando que é uma coisa meio freudiana e tal, não sei o que, eu acho que a questão psicológica da cabeça dela, eu não sei se é a parte mais importante do filme. Eu acho que é um filme muito mais sobre o que acontece do que sobre o pensamento, o que tá passando pela cabeça das pessoas, sabe? Tem filmes que são mais sobre o interno dos personagens, eu acho que esse é um filme mais sobre o externo pra mim. Eu acho que as cenas são muito boas, é um filme muito bem dirigido, é um filme muito bem, sei lá, coordenado e roteirizado também, sabe? Eu achei um filme muito interessante. Um ponto que me chamou muita atenção, que eu raramente falo aqui, porque raramente me chama atenção. Eu amei a trilha sonora. É do Dmitry Tiomkin, que a gente já viu aqui diversas vezes. É o que fez a trilha sonora... Se eu não me engano, foi ele que fez a trilha sonora com Teremin inicialmente no... Farrapo Humano, depois em alguns filmes do Hitchcock. Eu acho que a gente já viu vários filmes aqui com trilha dele. Alguns me chamaram a atenção, outros não. Esse aqui, pra mim... Eu saí do filme com a música na cabeça ainda, sabe? Eu acho que foi uma música... E eu acho que ela tá muito junto das cenas, assim. São músicas que realmente ajudam na condução da cena do filme. E não só estão ali, sabe? Então eu gostei bastante da trilha do filme. É um filme que pra mim, pensando em outros filmes que a gente viu aqui que foram super premiados, esse filme pra mim precisava no mínimo ter concorrido a alguma coisa, sabe? Que não ganhasse, mas no mínimo ter concorrido a alguma coisa. Mas aparentemente o pessoal na época não gostou. Realmente é um que eu entendo que hoje em dia as pessoas olhem pro filme e gostem, porque eu amei o filme. Eu achei ele bem interessante, é um suspense desses que você fica querendo saber o que vai acontecer em seguida, sabe? É um filme que prendeu minha atenção. E esse eu acho que é o principal, né? É o que eu mais espero num filme, é que ele prenda a minha atenção. E eu de verdade acho que esse filme aqui fez isso e fez, pra mim, muito bem. Então, recomendo bastante. Adorei o filme. De novo, não conhecia, nunca tinha nem ouvido falar, mas recomendo bastante. Então, você já assistiu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Não viu, mas tem alguma coisa pra falar? O espaço tá sempre aberto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!